Então você tem que ter os seus próprios limites também. Isso quem vai te dizer não é o seu assessor, isso não é o próprio gestor, cada um tem o seu. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e hoje a gente vai abordar o tema: em que momento devo resgatar um fundo de investimento? Eu acho que esse é muito bom, hein, Luiz? Cara, que tema. Começa com uma amplitude, vamos tentar, né? Reduzir, né? Reduzindo. O que você acredita, Felipe, que a gente deve levar em consideração? Será que tem uma ordem cronológica que a gente deve levar? Qual que é o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto? Passou pelo funil? Eu sei se eu tenho que resgatar ou não. Até para dar um contexto maior aqui, né? Porque o pessoal fala muito de agora tá na hora de investir nisso, quando é hora de investir naquilo. Mas eu acho que um dos maiores incômodos do investidor também é que a recomendação geral é: não, fundo multimercado é pelo menos um médio prazo ali, pensando em 3 anos, 5 anos. Ações não, você tem que pensar no longo prazo, né? Então, 5, 10 anos, não sei o quê. Tá, e se você tá começando a incomodar com o seu fundo, você vai ficar esperando 10 anos pra você resgatar dele, né? Se for um fundo ruim, são 10 anos pra você tomar decisão. Fica bem estranho, né? O que o investidor faz? E ele, muitas vezes, na dúvida, prefere resgatar. Sem nem saber muito porquê, não tô gostando, vou resgatar e tal. Então, tentar aqui a gente delimitar algumas coisas, né? Eu acho que faz sentido. Eu acho que é uma coisa difícil de responder mesmo, porque cada caso é um caso, né? E eu acho que tem aí um pouquinho de vamos chamar de ciência, não sei se é bem ciência, mas é uma parte mais quantitativa. Tem uma parte um pouquinho mais qualitativa, né? De você entender o que está acontecendo com a gestora. Tem um pouquinho, vou dizer, de arte. Vou chamar de arte aqui, mas eu acho que é um pouquinho de experiência, né? De você, o feeling, né? A coisa que você está sentindo ali. E também tem um pouquinho de pessoal seu, né? O quanto você está disposto a apostar mais naquela direção, ou quanto que é o limite para você, cada um tem o seu, né? Então, acho que... Até porque os vieses, Exato, eles provocam essas reações, né? Eles provocam decisões diferentes, né? e cada ser humano é um ser humano, então... Exatamente. Né? Pessoas que são mais enviesadas para cá, para lá, então... Cada um sabe o seu, né? O que é bom para si mesmo, né? Então, assim, eu acho que... Começando aqui pela parte de quantitativo, né? Eu acho que esse é talvez o mais delicado, porque a gente não vai conseguir dar uma regra assim. Não, se o fundo caiu 3 meses seguidos, então é hora de resgatar. Passou da volatilidade X e era Y que era o combinado? O que eu acho que a gente pode falar mais aqui nessa parte é o seguinte. Não é, definitivamente, não é 1, 2, 3 meses que o fundo não bateu o benchmark, ou que perdeu do resto do mercado, ou que teve de retorno negativo, que vão te dizer simplesmente agora esse fundo é ruim, né? Porque tem fundos muito bons que passam por drawdowns, faz parte, né? E tem fundos muito bons também que ficam um certo tempo. Ele tem uma tese, ele tá apostando naquela tese, ele confia naquela direção, mas que ele vai perder dinheiro por um tempo até aquela tese se concretizar, e ele vai ficar atrás de outros concorrentes do mercado, ou do mercado como um todo. Então ele não vai bater o CDI, e não vai bater, pensando no fundo multimercado aqui, né? Não vai bater o CDI, não vai bater os outros concorrentes. Mas a hora que a tese dele se comprovar, aí ele, numa tacada só, ele dá aquela estirada e vai ficar todo mundo para trás. E se você saiu justamente naquele mau momento, aí você vai sair justamente num mau momento. Você vai ficar só com a parte ruim do fundo, vai ficar com a parte boa. Perfeito. Eu gosto de uma visão no quantitativo, que a grama do vizinho sempre vai ser mais verdinha. É verdade. Sempre vai ter um fundo, uma ação, uma renda fixa que se valorizou mais do que da tua carteira. Sempre. Uma vez que você entende esse conceito, ótimo, melhor. Vamos daqui pra frente. Mas um tema interessante para você nortear como que tá o risco, onde que tá a dose, que inclusive para mim o meu sentimento é: você tem que mais capturar a sensibilidade em relação ao risco do que o retorno que tá tendo aquele ativo. Cuidado com esse histórico de retorno, pelo amor de Deus. O fundo já deu 300% CDI, cuidado. Nossa, ficou até descabelado. Cara, isso aí só de pensar já deixa... Mas olhar como que tá o parâmetro do fundo em relação a uma média de mercado, vou imaginar um multimercado em relação ao IHFA. Quanto que tá a dose de risco da média do IHFA versus a dose de risco do seu multimercado? Ele tá em linha? Tá descasando muito? Para você ter um aprofundamento de investigação.
É fundo de ação? Putz, deixa eu olhar em relação ao Ibovespa. Isso Né? Renda fixa, inclusive, é outra coisa, tá? É outro parâmetro, não adianta olhar só por esses parâmetros de volatilidade, etc, né? Mas são pontos que dá pra gente, pelo menos, o norte do cheiro do que eu devo investigar ou que eu não devo, né? É isso aí. Eu acho que tem esse ponto que eu acho que é muito bom, né? Por que o fundo, tá bom, ele tá passando um período que ele tá indo mal, né? Mas por que ele tá indo mal? Aí você tem que entrar no detalhe, porque se ele tá indo mal, porque ele tá apostando numa tese, que nem eu falei agora, né? E tá dentro do mandato que você esperava, ele tá fazendo o que você queria que ele fizesse, não tem por que você sair desse fundo. Agora, se ele tá indo mal, justo no momento que você colocou ele na sua carteira para defender uma determinada posição, então, por exemplo, né? Você comprou esse fundo porque ele é descorrelacionado com o resto. Então eu vou esperar que, no momento que o mercado tá bombando, ele não vai muito bem. Mas no momento que o mercado for mal, é aí que ele vai virar estrela. E aí, justamente nesse momento, ele vai mal também, aí pode ser um momento pra você sair, porque ele não fez o que você esperava. Você botou ele com um objetivo muito claro na sua carteira, e ele não fez isso, né? Então, e esse ponto é muito, muito interessante, porque quantas vezes eu já vi pessoas falando, pô, mas esse fundo tá indo mal, nem tá ganhando do CDI, mas é um fundo de ação. Porque você tá comparando o CDI, né? Coloca o Ibovespa, daí quando eu coloco o Ibovespa, tá muito melhor que o Ibovespa. Fala, Exato. Olha, vou comparar com o comparável, né? E eu queria botar mais um pontinho aqui, que a gente já trouxe aqui, um estudo legal pra caramba. Episódio deve fazer, sei lá, talvez mais de 1 ano, 2 anos. Mas legal pra caramba, um estudo, se não me engano, era da Giant. Não lembro, mas eu acho que era... Um dos morrem, né? Eu não lembro se era esse, mas era um estudo bem legal, que você tem uma questão estatística de retorno à média. Tá. Então você tem lá, o gestor ele é um gênio, ou na verdade, né, tem um negócio da média de retorno. Então imagina o seguinte, né? Se você tem um retorno de 10 no mês e depois você tem um retorno de 0 no outro, a média é 5. E você vai ter uma média de 5, eu tô aqui, números tirados do chapéu, mas só para ficar clara a ideia, tá? Então a média de 5 com o passar do tempo, né? Então você olha, em média esses fundos rendem 5% ao ano, né? Só que tem ano que ele vai dar 10, tem ano que ele vai dar 5. O que o investidor geralmente faz? Puta, eu quero investir nesse cara que tá dando 10 aqui, ó, ele deu 10 no ano passado, ele vai continuar dando 10. Mas, se você olha para essa questão estatística, se ele acabou de dar 10 no passado, a maior chance agora é que ele vai ser o que vai dar 0 no próximo. Porque ele tá acima da média e ele vai retornar para baixo. Enquanto você fala, putz, esse fundo é horrível, ele deu 0, eu não vou investir nesse fundo. E ele, teoricamente, de novo, pela estatística do retorno à média, ele tende a ser um fundo que vai se destacar e vai render 10 no futuro, porque ele tá lá embaixo, vai retornar a média, então, para cima, tá? Então, tem que tomar muito, muito cuidado com isso que o Luiz estava falando, de ficar escolhendo o fundo por conta do retorno que ele teve nos últimos 12 meses, 24 meses que seja. E muito cuidado para não sair do fundo só porque ele ficou um períodozinho ruim, porque justamente esse período ruim foi o que precedeu o retorno dele à média. Agora que ele vai recuperar o prejuízo. Então, muito cuidado. Outra questão que eu vejo muito o pessoal fazendo, Felipe. Pô, esse fundo rendeu muito mais que o Ibovespa. Olha isso aqui, o Ibovespa rendeu 10, esse fundo rendeu 25. Pô, legal, mas a gente olha o nível de risco, o fundo colocou 2,5 pontos acima de risco do que o próprio Ibovespa e ganhou o dobro. Cara, fazendo o cálculo de risco e retorno, não é tão eficiente, porque no momento que o mercado der ré, você não recupera mais esse dinheiro investido, né? Dar o dobro do Ibovespa é fácil, é só você comprar 2 vezes o Ibovespa. Você alavanca. Exatamente. Daí, de repente, o retorno está sendo o dobro do Ibovespa, mas com 2,5 vezes o risco. Aí, no momento que o Ibovespa cair 30, esse fundo vai cair 70. É isso Como aí. que você recupera? E a gente viu uma história dessa, o gestor de gente boa e tal, né? A gente já trouxe aqui algumas vezes, mas tá até hoje sofrendo com as críticas porque era isso. Ele rendia mais, mas na hora que veio a pandemia, caiu muito mais que todo mundo. E quase quebrou, né? Então, é bem isso que o Luiz está dizendo. Você render o dobro do Ibovespa é muito fácil. Mas se você está carregando exatamente o mesmo dobro do risco, não tem para que isso. Aí, que ferramenta que você usa para identificar isso é o Sharpe. É muito Perfeito. Você olha lá na Mais Retorno, no índice de Sharpe, compara 2 fundos. O que está rendendo bem pra caramba e o que está rendendo normal, vamos colocar assim. Se os dois tiverem o mesmo Sharpe, ou o Sharpe é muito parecido, né? Aquele fundo que está rendendo pra caramba não está fazendo nada de excepcional. Ele só está mais alavancado que o primeiro. Perfeito, entendendo que o Sharpe é o retorno ajustado ao risco que se corre, né? Uma vez que você tem isso, você tem um indicador mais claro. Opa,
quem que tá mais eficiente para cada dose de risco que assume. Então o Sharpe acaba sendo um resumão. Tem outros indicadores também que a gente olha, mas colocar o resumão, eu acho que o Sharpe ele é bem fácil, bem simples de você olhar e bater o olho, opa, já entendi aqui, nesse formato aqui, beleza, já entendi o direcionamento. Acho que são pontos quantitativos importantes. Outro ponto importante, o retorno do drawdown. No momento da queda, quanto tempo normalmente aquele fundo volta, né, ao patamar que estava, né? Leva quanto tempo de distância ali? Até bati no microfone. Uma coisa pra ficar esperto também, porque se olhar um fundo que ele não é focado em alto retorno, vamos supor que fundo de crédito, que a gente falou recente agora no último episódio, se ele caiu bastante, como ele é um fundo de renda fixa, ele vai demorar, tomou, né, um risco de crédito ali, tomou um calote, ele vai demorar até recuperar aquilo lá. Então aí você tem que avaliar, né, quanto tempo você quer recuperar, por que ele tomou esse risco de crédito, foi um americano que pegou todo mundo ou foi má gestão. Então você tem que ir além, né, e acho que até aqui dá para começar a entrar na questão qualitativa, além desses números, né. Então beleza, você viu um número, mas o que está por trás do número, né? Mudou alguma coisa dentro da casa de gestão? Pô, tinha lá um analista que era o cara, e ele saiu, e depois que ele saiu, nunca mais essa gestora foi a mesma. Pô, isso daí é um puta de um sinal pra você, vou sair desse fundo, porque ele não é... Já não é mais o mesmo, né? É tipo um time de futebol, né? Eu nunca entendo esse negócio, eu não sou muito do futebol, mas eu nunca entendo que as pessoas torcem pra times, porque todo ano o time é outro, então... Tá torcendo pra mesma coisa. O jogador do A vai pro B e... então você não tá torcendo pra mesma coisa, mas enfim, né? Na Asset pode ser isso. Você tinha lá um time que tocava aquele fundo, no ano que vem não é mais o time, então você não tem por que esperar que vai continuar sendo a mesma coisa. E a gente já teve gestoras aí que tinham um grande nome no mercado e que traziam um retorno histórico legal pra caramba, aí se esfacelou, foi cada um pra um canto, desmontou o time, né? Tem uma aí até que o pessoal não gosta muito, que eles não falam muito com o mercado, então são meio fechadões. Mas foi isso, eles desmontou, né? Perde analista, perde isso, perde... Nunca mais a gestora foi a mesma. Até hoje o retorno tá pífio o que era no histórico. Então esse quali também é muito importante. Por que caiu? Né? Não só caiu, vou sair. Né? Perfeito. A gente tem que entender esse qualitativo em algumas nuances, em alguns entendimentos. Entender como que o gestor ou o comportamento do CNPJ do fundo se comunica com o mercado. É transparente? A comunicação é simples? Você acessa o site, você vê as cartas, você vê artigos, é exposto? Ou quando você acessa o site é difícil de encontrar informação, não sai muito carta de gestão? Isso aí você tem que tomar um pouco de cuidado, você é uma caixa preta, você não sabe o que está rolando lá dentro, o que está acontecendo, né? Quanto mais transparente, melhor para você avaliar. Quanto menos transparente, normalmente, por mais que seja, o retorno é bom, Sharpe perfeito aqui, Felipe, olha isso aqui, o Sharpe perfeito. Cara, mas eles não se comunicam, sai fora, né? Nada vale o nosso sono, né, Felipe? Exatamente. E acho que as duas últimas partes ali, a parte de arte e a parte do pessoal, é difícil da gente também dar regras, porque, de novo, né, são muito pessoais. A parte de arte, de novo aqui entre aspas, né, é muito assim, experiência. Então se você tá no comecinho dos seus investimentos, você tá entrando nesse mundo agora, você tem que tomar um cuidado redobrado, porque tem muita malícia que você só vai aprender com o tempo. Vai aprender ouvindo o Retorno Cast, claro, que a gente vai passando as dicas aqui, mas muita coisa que você vai sentindo, né? Algumas coisas que se fala no mercado e que você vai ver que não é bem assim, né? Ou algumas coisas que acontecem, não no mercado financeiro, mas na economia como um todo, e que você também já pode esperar que, isso aqui era esperado acontecer com esse fundo, eu não tenho por que resgatar ele, porque se aconteceu isso com a economia, era óbvio que esse tipo de fundo ia ter esse tipo de movimento. Então tem umas coisas que é muito experiência, né? E no lado pessoal, aí é uma questão de... vai também ter um pouco da questão de experiência de como você montou o portfólio, né? Mas supondo que você montou ele bonitinho, né? Você tem que ter delimitado para você, olha, o que eu tô disposto a correr de risco com um fundo de crédito X é isso aqui, né? Se estourou isso aqui é porque esse fundo tá indo além do que eu coloquei, do porquê eu coloquei ele na carteira. Então você tem que ter os seus próprios limites também. Isso quem vai te dizer não é o seu assessor, isso não é o próprio gestor, cada um tem o seu, né? E um ponto importante nesse tema é a questão da inteligência emocional. Porque os vieses comportamentais é como se fossem atalhos no nosso cérebro que não fizesse a gente pensar muito, tá? A gente pensasse já com esse atalho, né? Igual você dirigir, por que eu peguei esse caminho? Nem sei que caminho eu peguei, simplesmente fui, né?
E esse atalho muitas vezes comprometem o nosso processo de decisão. Vou dar um exemplo aqui. Imagina aqueles lá que falaram, novamente um governo de esquerda, cara, vai virar Venezuela isso aqui. Mas não coloca o contexto, os pesos, né? Opa, tem um contrapeso diferente, por mais que queira ir para um lado, não consegue num país que se estrutura como o nosso. Pode acontecer? Pode, mas qual que é a chance disso acontecer? Aí começa a não racionalizar, então, porque tem um viés ali. E aquela coisa também que muita coisa é narrativa, outra coisa é o pragmatismo, né? Isso, exatamente. Então, você não pondera bem quando você vai ver, você tá tomando decisão de comprar pepita de ouro para guardar debaixo do colchão e o país tá aí crescendo 1,9. Não tô falando aqui nada político, que é culpa de quem acertou a mão, nada. É porque são ciclos econômicos, tá? O Brasil é uma grande fazenda aqui. Então, se a gente pega bom ciclo econômico, a gente vai avançar, não tem? E muito disso é o que o Taleb, né, fala que é o tal do ruído, né? Que você tem que filtrar muito, porque notícias e discussões mesmo em geral, que se você acompanha muito, assim, será uma fim tweet da vida, é recheado de coisas muito pautadas na emoção. Então é sempre muito negativo ou muito positivo. Então, vamos virar a Venezuela no começo do ano. Pra agora, né, quem tá acompanhando aí... Suíça. Agora não, Brasil. Exatamente. Teve um careca lá do Twitter que falou que a gente é a Suíça da América do Sul aqui, né? E é isso, né? Não, agora o Brasil vai bombar, porque você... É óbvio que você tem, agora saiu uma recente, é óbvio que você tem que ter ações na carteira e tal. Quando, né, não tem um mês atrás, tá todo mundo dizendo que você é louco de ter ação do Brasil e tal. Então tem muito desse ruído emocional, até porque, infelizmente, né, hoje tudo é movido por caça-clique, então tem que ser uma coisa que te agite ao ponto de você clicar na matéria, no link, no não sei o que, então vai ser sempre tudo sensacionalista e tal. Às vezes, quanto menos você acompanhar esse tipo de coisa, acaba sendo melhor para você não tomar essa decisão emocional, né, desses vieses que o Luiz está dizendo, porque você vai estar tomando com base não numa razão, mas na emoção do mercado do momento. E isso muda da noite pro dia. A gente tá falando, um mês atrás era o apocalipse, agora um mês depois tá tudo lindo, você tem que ter ações na carteira. A gente até fez um episódio recente sobre isso também. Então tem que tomar muito cuidado desse emocional também. Cara, um bom equilíbrio emocional, pensa bem. De repente até conversa com aquela pessoa que você fala, essa pessoa é referência, né, ponderada. Não pense igual eu, porque se for para aquela que pensa igual você, vocês vão raciocinar na mesma frente. Opa, deixa eu ver uma pessoa mais neutra, que vai olhar sem esse viés aqui. Deixa eu ver se eu tô tomando uma decisão correta aqui, né? Só que tem uma ressalva. Se aquilo lá influenciar na tua saúde, faz mal pra você, não tá dormindo, tá tomando remédio, cara, não tem nada que vale a nossa saúde, né? Nossa vida. Então, às vezes é melhor mesmo dar o loss ali e ficar de boa, né? Ficar tranquilo, dormir de boa do que, né, aguentar esse mercado aí que no curto prazo é volátil, mas conforme você vai abrindo assim, você vai vendo que ela parece mais linear do que, né, indica o curto prazo, né? Verdade. A questão é equilibrar bem essas frentes, né? Olhar bem o quantitativo, histórico de rentabilidade. Toma muito cuidado com esse indicador, nem gosto de falar muito nele, porque dá uma tendência muito ruim ali de escolhas. Ir para o qualitativo e depois, olhar para dentro e falar, opa, eu tô nas minhas funções, as minhas capacidades físicas suficientes para eu tomar uma decisão ponderada. Aí sim eu acho que dá para ter ciência se vale ou não sair de um fundo que está indo mal, ou de repente tendo um lucro exagerado um fundo lá para você sair também, opa, deixa eu segurar esse lucro aí e não correr o risco de perder lá na frente, né, Felipe? Exatamente, eu sempre o retorno à média, né? Mas eu acho que é isso, cara, acho que essas são as principais dicas. Infelizmente a gente não tem receitinha de bolo, quando acontecer isso, faça aquilo, porque, de novo, cada caso é um caso, depende do tipo de fundo, depende da própria gestora, que às vezes vai ter uma característica específica, que ela é mais volátil mesmo, por exemplo, depende do que está acontecendo no contexto econômico mundial, né? Então, a pandemia, agora está tendo um problema de Estados Unidos subindo juros, todo mundo esperava uma coisa no começo do ano, agora está esperando outra no meio do ano. Então, é difícil de botar uma receitinha de bolo. E, cara, tem uma frase, a gente estava no podcast com o Ulisses lá do Esparta, que ele falou, cara, se você olhar para tua carteira e tudo estiver indo bem, cara, você não fez o seu trabalho bem feito não, tá? Porque alguma coisa tem que ir mal para você ponderar no momento que o mercado for mal,
né? Você tem que ter a contraponta. Então, você olhar o micro, às vezes você toma decisões que não comportam o macro. De repente você tá escolhendo 11 Neymar pro time, É isso aí. quando vai ver, cara, você não tem nenhum goleiro ali naquele time de futebol, tá tomando gol pra caramba. Olhando ativo é por ativo em vez de olhar a carteira, né? Exatamente. Aí você olhou, fez esse parâmetro, dá um zoom out ali, olha um pouquinho mais de longe ali o portfólio para ver se a combinação tá correta, para depois aí sim fazer ter uma tomada de decisão, né, Felipe? Perfeito, cara. Eu acho que esse é... Acho que é isso aí, né? De pontos pra... Acho que são os principais. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente no retornocast@maisretorno. Por quê? Dentro do site, quando você compara os fundos, você vai ver que tem diversos indicadores que dá para você brincar, dá para você comparar, dá para você olhar o fundo individual, o fundo comparado com outro fundo. Como que eu bato esses indicadores? Sem dúvida, manda pra gente, retornocast@maisretorno, ou deixa aqui nos comentários do YouTube. Quem sabe a gente até não grava um vídeo específico aí do que for a sua dúvida, né? Se eu tiver, inclusive, escrever nos comentários e tiver algum ponto que você acha também que vale muito a pena outros investidores conhecerem, manda aqui pra gente também, vamos abrir essa discussão aí, que esse é um ponto que eu tenho certeza que muitos investidores ficam na dúvida na hora de tomar essa decisão, né? Exatamente. Mande pra gente. Não deixe de colocar também o seu like aqui no nosso vídeo, viu? Obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal, um abraço.